Atenção, aventureiros do coração, prontos para uma história que vai gelar seu sangue? Não se esqueçam de dar like neste vídeo, se inscrever no canal e deixar seus comentários para que saibamos o que acharam. Imagine isto, uma mulher sentada em silêncio, observando enquanto seu marido sorri e divide seus bens, pensando que a quebrou. 6 meses depois, o riso daquele homem se afoga ao vê-la em Mônaco, a bordo do iate mais exclusivo do mundo, sendo recebida pelo único homem capaz de aniquilá-lo por completo. Esta não é apenas uma história de vingança, é a saga de Alana Viana, a mulher que Juliano Torres acreditou ser um ornamento e que acabou sendo a arquiteta de sua queda. Você está pronto para a reviravolta que o deixará sem fôlego? A audiência de divórcio. Ela se sentou na audiência de divórcio tão silenciosa quanto uma estátua. Seu ex-marido, Juliano Torres, sorria enquanto dividia seus bens, mas Alana Viana não dizia nada. Ela não lutou, não chorou, não pediu um centavo a mais. Ele pensou que ela estava quebrada, uma linda casca vazia que ele estava finalmente descartando. Ele deixou a sala do tribunal, rindo com sua jovem amante. 6 meses depois, essa mesma risada morreu em sua garganta, quando ele viu as fotos dos paparazzi. Alana subindo no mega iate mais exclusivo do mundo em Mônaco, recebida no convés não por um novo amante, mas pelo único homem que podia destruí-lo por completo, Marcos Ribeiro. A sala de conferências no 48º andar da Jacobson, Lemos, em Braga, era um túmulo de mármore importado, com um estofamento cinza opressor e o cheiro de dinheiro antigo. O ar reciclado e resfriado, a precisos 20 graus, parecia denso demais para respirar. Era uma sala construída para a execução silenciosa e sem sangue de vidas, casamentos e fortunas. Do outro lado de uma vasta mesa de mogno brilhante, Juliano Torres observava sua esposa, sua futura ex-esposa, Alana Viana. Ele tinha que admitir que ela ainda era um triunfo estético. Ela usava um simples vestido tubo, sem mangas, em um tom creme que provavelmente tinha um nome como casca de ovo ou ostra. Era projetado para sinalizar um gasto discreto, um gosto que ele havia cultivado nela. Seu cabelo escuro, quase preto, estava preso em um coque tão severo que parecia doloroso, realçando suas maçãs do rosto altas, mas eram os olhos dela que o deixavam nervoso. Eram de um azul cristalino e estavam fixos no arranjo floral de 5.000 euros no centro da mesa, como se contivessem os segredos do universo. Estavam, ele percebeu, completamente vazios. Não havia raiva, nem dor, nem nada. Como pode ver, Alana, seu advogado, Roberto Braga, um homem cujas riscas diplomáticas e sorriso reptiliano custavam 2.000 euros por hora, ronronou. O Sr. Torres foi excepcionalmente, pode-se até dizer profundamente, generoso. Juliano permitiu que um pequeno sorriso indulgente tocasse seus lábios. Ele estava sendo generoso. Estava dando a ela o apartamento no centro, uma propriedade que ele havia comprado para ela como um estúdio de hobby 1 década atrás e que literalmente havia esquecido que possuía. Ele estava dando a ela uma soma fixa, uma espécie de pacote de indenização, na verdade. 7 dígitos, Roberto havia dito, como se fosse um grande gesto. Para Juliano, cujo patrimônio líquido era um número tão grande que era abstrato, era um erro de arredondamento, era o que ele havia gasto no fim de semana de aniversário de Clara. Ele estava preparado para a guerra. Quando ele havia lhe dito pela primeira vez há 6 meses, foi uma emboscada calculada. Ele havia voltado para casa de uma viagem de negócios a Búzios com Clara e simplesmente informou Alana que estava apaixonado e que o casamento havia terminado.
Ele esperava na exibição operística completa. Os gritos, as acusações, as lágrimas, o discurso de "Como você pôde, depois de tudo que sacrifiquei por você?" Ele tinha suas respostas prontas. Ele tinha seu talão de cheques aberto. Em vez disso, Alana levantou o olhar do livro que estava lendo. Ela processou as palavras dele e, após um silêncio que se estendeu por 10 segundos agonizantes, simplesmente disse: "Eu entendo." Então ela fechou o livro, colocou-o na mesa lateral e subiu as escadas. Na manhã seguinte, ela e algumas malas haviam partido. Sem confusão, sem drama, apenas um vazio. O silêncio dela havia sido anticlimático. Havia roubado sua vitória, o momento em que ele se tornava o conquistador magnânimo e arrependido. Agora, nesta sala de conferências estéril, o silêncio dela era simplesmente irritante. Roberto a apressou, a seda de sua voz se esgarçando em impaciência. "Estes termos são, como eu disse, não negociáveis, mas exigimos sua assinatura para prosseguir." O olhar de Alana finalmente se levantou lentamente das flores. Deslizou por Roberto, por sua própria advogada, uma mulher de meia idade e aparência insignificante, chamada Sara, que parecia completamente sobrecarregada, e pousou em Juliano. Ele prendeu a respiração. Estava preparado para o ódio. Estava preparado para as lágrimas. Não estava preparado para o vazio cortês e impessoal que viu. Era o olhar que você daria a um estranho em um metrô lotado, uma fração de segundo de reconhecimento antes de desviar o olhar. Ela não estava olhando para o marido, ela estava olhando para um obstáculo. "Eu aceito os termos", ela disse. Sua voz, clara e baixa, não tremeu. Era a primeira vez que a ouvia em meses, e era a voz de uma estranha. Juliano quase se encolheu. Ele havia querido que ela lutasse. Ele havia querido vencer aquela luta. Queria dizer a Alana: "Seja razoável, isso é melhor, eu preciso ser feliz." Sua capitulação tranquila e imediata pareceu um truque. Era antinatural. Apenas confirmava seu diagnóstico privado e há muito tempo sustentado. Ela era fraca, frágil. Havia construído toda a sua existência sobre o andaime da vida dele, e agora que ele estava o retirando de debaixo dela, ela estava simplesmente desmoronando. Sua advogada, Sara, parecia visivelmente aliviada, como se esperasse que sua cliente fosse destripada. Ela folheou a grossa pilha de documentos e os deslizou sobre a madeira polida. "Senhora Torres, Alana", Sara começou. "Tem certeza de que não quer?" "Eu tenho certeza", disse Alana, interrompendo-a. Não com descortesia, mas com uma finalidade que fez até Roberto Braga se endireitar um pouco. Alana enfiou a mão em sua simples bolsa de couro sem marca, ignorou a fileira de reluzentes canetas Montblanc prateadas, dispostas como ferramentas cirúrgicas. Ela puxou uma caneta Bic de plástico azul barata, daquelas que se compra em um pacote de 10. Ela a clicou. O som, um clique agudo, foi obscenamente alto na sala silenciosa. Ela não leu os documentos. Simplesmente pulou para a última página. Assinou seu nome. Alana Viana, não Alana Torres. Ela já havia recuperado seu nome. Ela colocou a tampa na caneta. Ela se levantou. Ela assentiu uma vez um gesto rápido e desdenhoso em direção à sua própria advogada. Ela não olhou para Juliano. Ela não olhou para Roberto. Pegou sua bolsa e se dirigiu às enormes portas de carvalho. "Alana, espere!" disse Juliano, levantando-se. Foi um impulso involuntário. Ela parou com a mão na maçaneta de bronze, mas não se virou. "Para que, Juliano? Você está livre. Não é isso que você queria?" Ela abriu a porta e saiu. O rush do fecho da porta foi o único som.
Roberto Braga exalou lentamente. Bem, esse foi o divórcio de alto perfil mais fácil da minha carreira. Essa soma fixa, Juliano, vai voltar em 6 meses quando ela gastar. Ela não sabe se gerenciar. Ela vai ficar bem, disse Juliano, afundando em sua cadeira. Ele afrouxou a gravata Hermès. Ela é resiliente. Ele já estava pegando seu telefone. Ele enviou uma mensagem de texto para Clara, que o esperava no DOM para um almoço de celebração. Está feito. Peça o Petrus 82. Ele sentiu uma profunda e eufórica sensação de alívio. Ele estava livre. Ele iria para Mônaco no próximo mês para fechar o acordo ápice, o que o tornaria uma lenda. Ele estava a caminho de uma nova vida com uma jovem de 24 anos que o adorava. Ele era Juliano Torres e ele acabara de vencer. Então por que, enquanto descia no elevador em um casulo de aço espelhado, a imagem de seus olhos vazios e aquela caneta de plástico barata lhe davam um calafrio repentino e inoportuno? Ele o sacudiu. Era apenas o eco de uma vida já terminada. O quid pro quo da matemática. Alana Viana não pegou um táxi para a casa de uma amiga. Não foi a um bar para tomar uma bebida. Não foi para o aeroporto para se encontrar na Itália. Ela pegou o metrô, um rosto anônimo na multidão da tarde, e foi para o apartamento do centro, o que Juliano tão generosamente permitiu que ela ficasse, sem saber que, legal e emocionalmente, sempre foi sua cápsula de escape. O apartamento era a antítese do opulento e sufocante penthouse que ela havia compartilhado com Juliano. O penthouse era todo folha de ouro, madeiras escuras e sedas pesadas, um museu que Juliano havia construído para si mesmo. O apartamento era uma caixa branca, limpa. Era um espaço de superfícies duras, paredes brancas e janelas do chão ao teto que davam para a grade brilhante e impessoal da cidade. A sala de estar principal era dominada não por um sofá, mas por uma estação de trabalho sob medida. 3 monitores, 4K, uma torre de servidor zumbindo silenciosamente em um armário ventilado e um teclado que clicava com a precisão mecânica satisfatória de uma arma. Ela caminhou até a mesa console ao lado da porta e colocou suas chaves em uma pequena tigela de porcelana branca. Ela tirou os sapatos, foi para a cozinha minimalista, pegou uma garrafa de água com gás na geladeira e bebeu, sua mão tão firme quanto a de um cirurgião. Ela não esteve em silêncio nos últimos 6 meses, ela foi meticulosa. Juliano Torres havia cometido o erro mais comum dos homens poderosos. Ele havia presumido que a falta de ego significava falta de intelecto. Ele havia conhecido Alana na inauguração de uma galeria de arte moderna. Ele viu uma estudante de história da arte deslumbrante e quieta. Ele viu uma mulher que se contentava em ser um acessório bonito e plácido. Ele não viu a outra Alana, a Alana que se formou no ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, aos 19 anos, com dupla graduação em matemática e economia quantitativa. A Alana, que antes de completar 21, era a analista mais procurada em um fundo de hedge secreto tão exclusivo que não tinha nome em seu prédio. Ela havia construído os algoritmos preditivos que viram a crise de 2008 chegar 6 meses antes de todos. Ela largou tudo por Juliano. Ele achou a inteligência dela intimidante. Não quero chegar em casa e falar sobre derivativos, Alana. Ele havia rido no início do relacionamento. Quero chegar em casa e simplesmente estar. Quero uma parceira, uma esposa. Então ela se tornou uma. Ela guardou sua mente brilhante e inquieta, escondendo-a atrás de uma máscara de elegância plácida. Aprendeu a planejar suas festas de gala, a gerenciar suas 3 casas
e a ouvir educadamente seus monólogos sobre instintos assassinos. Por um breve e tolo tempo, ela acreditou que era um preço justo pelo amor. O dia em que ela encontrou uma única extensão de cabelo loiro, arrancada, e um brinco Cartier em sua mala de viagem, foi o dia em que o preço foi cancelado. Mas não foi a infidelidade que selou o destino de Juliano. Foi o que ela encontrou 3 dias depois. Ela estava no escritório dele em casa, um cômodo que ele chamava de O Santuário, procurando um documento fiscal. Juliano, com todo o seu gênio, era uma bagunça organizacional. Ele jogava tudo nas gavetas, escondido dentro de uma cópia de A Arte da Guerra, encadernada em couro vintage, um livro que ela sabia que ele nunca tinha lido. Havia um pequeno disco rígido, criptografado, preto fosco. Ele havia usado a mesma senha que usava para tudo, o símbolo da bolsa de valores de sua primeira grande vitória, APX1. Levou menos de 4 minutos para Alana ignorar a criptografia básica. Levou o resto da noite para ela entender o que estava vendo. Juliano não era apenas um tubarão. Ele era um criminoso de alto nível. Ele estava executando uma sofisticada fraude de valores mobiliários de vários anos. Ele não estava apenas traindo ela. Estava trapaceando todo mundo. Ele estava usando uma rede de empresas de fachada, Cygnus Ventures, Nautilus Group, para inflar artificialmente o valor de suas participações de capital privado antes de vendê-las para seus próprios investidores. Era um clássico pump and dump, mas em uma escala impressionante por sua audácia. O acordo ápice, pelo qual ele estava se mudando para Mônaco, seria sua obra-prima, uma pontuação final massiva antes de sair, deixando seus parceiros e investidores com uma sacola de bilhões de dólares em ações sem valor. Alana sentou-se no chão do escritório dele até o sol nascer, o brilho do laptop iluminando seu rosto. Ela não sentiu raiva, não sentiu traição, ela sentiu frio. Era o frio limpo, puro e emocionante de uma equação complexa que finalmente estava se equilibrando maravilhosamente. A esposa troféu morreu naquele chão. A especialista quantitativa renasceu. Ela copiou o disco rígido. Ela passou os próximos 2 meses não em spas ou almoços, mas neste apartamento. Ela rastreou o dinheiro. Ela cruzou cada transação. Ela aprendeu a programar em 3 novas linguagens para seguir os rastros de dados através de servidores indetectáveis nas Ilhas Cayman e na Europa Oriental. Ela construiu um dossiê, um caso de dados inabalável, matematicamente certo, que não apenas colocaria Juliano na prisão, desmantelaria todo o seu império. Foi então que ela percebeu por que não podia discutir no divórcio. Discutir significava apego. Lutar por seu acordo generoso significava aceitar o dinheiro sujo dele. Ela não queria nada dele. Seu silêncio não era fraqueza. Era uma quarentena. Agora parada em sua cozinha, ela terminou sua água. Ela caminhou para seu quarto. Em sua penteadeira, ao lado de uma única fotografia emoldurada, havia um telefone satélite. A foto era dela aos 20 anos, em traje de formatura, ao lado de um homem robusto de cabelo prateado. Ela pegou o telefone e discou o único número em sua memória. Uma voz atendeu no primeiro toque. Era um barítono profundo e cultivado, com um sotaque que era uma mistura de britânico e algo inconfundível, como um homem que era de todos os lugares. Viana, disse a voz. Está feito, Marcos, disse Alana. O divórcio está finalizado, estou legalmente limpa, sem conflitos de interesse. Houve uma pausa, depois uma risada baixa e apreciativa. Excelente. O acordo ápice de Juliano está entrando em sua fase final. Ele apresenta ao conselho em Mônaco no próximo mês. Eu sei, disse Alana.
Ele agendou sua própria execução. Ele se acha um leão, Marcos? Ele é apenas um cordeiro e está entrando sozinho no matadouro? O jato está reabastecido em Viracopos. Decolamos quando você quiser, disse o homem. O Olympus já está atracado em Port Hercule e... Alana? Sim, bem-vinda de volta. O mundo estava muito quieto sem você. Alana olhou para seu reflexo na janela escura. A mulher pálida e vazia do escritório do advogado havia desaparecido. Em seu lugar, havia uma mulher com olhos que brilhavam, como aço cortado. Não sou eu que você tem que se preocupar em estar quieta, ela disse e encerrou a chamada. O Annihilation Juliano Torres sentiu pela primeira vez em sua vida que era invencível. A vida depois de Alana era uma melhoria espetacular em alta definição. Clara era uma supernova, uma explosão de laca loira, bronzeados e adoração vocal extasiada. Ela era. Ele também estava descobrindo que ela era espetacularmente cara, uma linda máquina ronronante projetada para converter dinheiro em barulho e postagens no Instagram. Mas tudo bem. O acordo ápice estava prestes a transformá-lo em uma lenda. Ele estava sentado no Sky Lounge de seu novo penthouse. Ele vendeu o que compartilhava com Alana. Muitas lembranças rançosas, enquanto Clara dirigia uma equipe de mudanças instalando uma luminária gigante de cavalo cromado. Não é divina, ursinho J, ela chilreou. É minimalista. Diz que temos poder, mas somos brincalhões. É... Algo, querida, disse Juliano, rolando seus e-mails. Agora eu preciso que você fique quieta por um tempo. Papai está trabalhando. Você está sempre trabalhando. Ela fez um bico, encostando a cabeça em seu ombro. Ela cheirava a champanhe e Baccarat Rouge. É aquele assunto do ápice? Você vai ser brilhante. Você é brilhante. Não é o acordo, vociferou Juliano. Seu bom humor evaporou. É Ribeiro, Marcos Ribeiro. O nome era uma maldição nos círculos de Juliano. O homem era um mito, dinheiro antigo tão profundo que fazia a fortuna de Juliano parecer um ganho de loteria. Ribeiro administrava seu império global, Grupo Ribeiro, de um local não revelado que se dizia ser seu mega iate, L'Olympus. Ele era o único investidor que Juliano precisava para que o acordo ápice não apenas tivesse sucesso, mas fosse um sucesso estrondoso. O envolvimento de Ribeiro era o selo de legitimidade, atrairia o restante do capital institucional cético. E por 3 meses sólidos, Ribeiro havia sido um fantasma. Ele está enrolando, disse Juliano, agitando o uísque em seu copo. Minha apresentação ao conselho em Mônaco é em 2 semanas e o pessoal dele continua atrasando. O Sr. Ribeiro está avaliando os dados. Que dados? É o negócio mais limpo e lucrativo da década. Talvez ele esteja apenas com ciúmes, ofereceu Clara, beijando sua têmpora. Ele é velho, você é você, você é o futuro. Juliano sorriu. Ela era simples, mas ele gostava disso. Você está certa. A queda. Alguns dias depois, ele estava em um jantar de celebração com seus parceiros. Ele estava de bom humor. Acabara de comprar uma nova Ferrari combinando com a de Clara. Ele passou o telefone para eles, mostrando uma pequena nota na página 6. Era uma foto granulada, tirada com teleobjetiva, de Alana, de todas as pessoas. Ela estava sentada em um café ao ar livre em Paris, de óculos de sol, e lendo um livro. Vejam! Juliano trovejou rindo. Essa é minha ex. Parece que ela está lidando bem em sua jornada de comer, rezar, amar. Bom para ela, sem ressentimentos. Seus parceiros riram com ele. Clara, sentada em seu colo, riu. Ela parece tão entediante. Tenho certeza de que o livro é sobre sentimentos. Juliano riu. O fragmento de desconforto que ele sentiu após o divórcio
havia desaparecido completamente. Ele quase sentiu pena de Alana com seu pequeno apartamento e suas tristes viagens solitárias. Ela era uma nota de rodapé. No dia seguinte, enquanto ele fazia as malas para Mônaco, seu mundo se despedaçou. Ele estava em sua mesa, aprovando o manifesto de viagem de seu jatinho particular. Clara estava no outro cômodo discutindo com seu estilista sobre o que vestir para o grande prêmio. Sua linha privada tocou. Era Roberto Braga. Juliano, temos um problema. Não é uma boa hora, Rob. Estou a caminho do jato para Mônaco. Você não vai para Mônaco, Juliano, não para esta reunião. A voz de Roberto estava tensa, fina. O conselho acaba de adiá-la indefinidamente. Juliano parou a caneta que pairava sobre o papel. O quê? Eles não podem. Sob qual autoridade? É o meu negócio. Ribeiro, disse Roberto. Ele não apenas paralisou, ele se moveu contra você. Ele enviou um auditor, uma nova firma, uma que eu nunca ouvi falar, Viana Analytics. Estamos limpos, gritou Juliano. Os livros estão limpos. Estamos, Juliano? Estamos mesmo? A voz de Roberto de repente ficou muito fria. Porque esta firma, Viana Analytics, enviou um arquivo, um relatório de achados preliminares. Juliano, é tudo. As empresas de fachada, a Signos, a Nautilus, os cronogramas, as contas das Cayman. São dados que eu nunca vi, dados que você me garantiu que não existiam. Um suor frio irrompeu na pele de Juliano. A caneta em suas mãos quebrou. Viana Analytics, ele sussurrou. O nome com sabor de cinzas. Esse é o nome no papel timbrado, disse Roberto, a voz sombria. E eles não estão apenas auditando, eles apresentaram uma oferta paralela, uma aquisição hostil de toda a carteira ápice, apoiada pela holding de Ribeiro. Viana, a mente de Juliano disparou. Era uma coincidência, um nome comum. Tinha que ser. Quem a dirige? Quem é esta Viana? Houve um silêncio longo e terrível do outro lado da linha. Essa é a parte que você não vai gostar, Juliano, disse Roberto, sua voz baixando a um sussurro. A CEO, a analista principal, a que assinou o relatório, é Alana. O telefone de Juliano escorregou de sua mão, caiu no chão de mármore e rolou. A voz de Roberto, um zumbido pequeno e frenético. Alana, 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 a esposa tranquila, a estudante de História da Arte, a mulher lendo um livro em Paris. Ele se lembrou do rosto dela na sala de conferências. O vazio, a absoluta falta de emoção, a caneta de plástico barata. Não tinha sido derrota, não tinha sido fraqueza, tinha sido desprezo. A arquiteta. A cafeteria parisiense, onde a página 6 havia descoberto Alana, era, na verdade, o terraço privado de alta segurança de um banco em Genebra. O livro que ela lia era o rascunho final do relatório de due diligence de 200 páginas sobre toda a carreira fraudulenta de Juliano Torres. Viana Analytics não era uma firma nova, era uma ressuscitada. Era o nome do negócio de consultoria que Alana havia sonhado em seu dormitório do ITA. O que ela havia planejado iniciar antes de Juliano a convencer de que sua vida era melhor. Ela havia registrado o nome 2 dias depois de encontrar o disco rígido. O dinheiro do acordo, a generosa soma fixa de 7 dígitos, Alana havia caminhado do escritório do advogado para seu apartamento e, em seu primeiro ato oficial como mulher livre, havia transferido o valor total para um fundo de caridade para vítimas de crimes financeiros. Foi um ato poético de limpeza, uma correção do mercado. Ela não precisava do dinheiro sujo de Juliano. Ela tinha o dela. Antes de conhecer Juliano, seu antigo chefe,
O homem que a havia tirado do programa de doutorado do MIT a havia tornado sócia. Quando ela saiu, não apenas foi embora. Ela havia colocado suas ações em um fundo fiduciário cego administrado por uma discreta firma em Zurique. Por 8 anos, enquanto ela planejava bailes de caridade e escolhia estofamentos, sua participação original naquele fundo havia capitalizado. Havia sido investido nos mesmos algoritmos que ela mesma havia construído. Quando ela reativou a conta 6 meses antes, ela olhou para o número na tela. Ela era, e fora por anos, imensamente rica de forma independente. Muito mais rica do que Juliano jamais soube. Ela havia sacado uma fração para financiar a Viana Analytics. Ela havia recontratado sua antiga equipe, Ravi, seu gênio em mineração de dados, que podia obter uma senha do nada. Anya, sua contadora forense, que podia seguir um único euro através de um furacão de empresas de fachada. Eles estavam trabalhando em um escritório seguro, alugado em Genebra, e todos eram ferozmente leais à mulher, que pensavam que estava apenas tirando um ano sabático. Sua primeira e única cliente era Marcos Ribeiro. Marcos não era apenas um antigo chefe, era o homem da fotografia. Ele havia sido seu mentor, uma figura paterna substituta e o empresário legítimo mais perigoso do mundo. Ele ficou furioso quando ela se aposentou aos 22 anos para se casar com aquele chamativo corretor de títulos de segunda categoria com bom cabelo. Alana, sentada em sua caixa branca de apartamento, havia feito a ligação. "Marcos, sou Alana Viana." "Alana," ele havia respondido, sua voz cheia de calor e tristeza. 8 anos se passaram. "Eu pensei que você estava catalogando arte." "Eu estava?" ela havia dito, sua voz plana. "Agora estou catalogando uma fraude de valores mobiliários de alto nível, seu alvo ápice e seu possível novo parceiro." Juliano Torres. O calor em sua voz desapareceu, substituído por uma precisão arrepiante. "Você continua?" Ela expôs tudo. As empresas de fachada, as opções retroativas, o wash trading para inflar o volume, o cronograma para o pump and dump final. Ela falou por 10 minutos, um fluxo sólido e ininterrupto de dados. Quando ela terminou, houve um longo silêncio. "Como você sabe disso?" perguntou Marcos. "Ele foi descuidado", disse Alana. "E ele pensou que eu era estúpida. Ele guardou os dados em um disco criptografado. Ele usou seu primeiro símbolo de bolsa como senha." Outro silêncio. Este vibrando com o que soava como risada reprimida. "E o que você quer, Alana? Vingança?" "Vingança é emocional, Marcos. Isto é um balanço patrimonial", disse Alana friamente. "Juliano não é apenas um mau marido. Ele é um mau risco. Toda a empresa dele é um castelo de cartas. O acordo ápice é o querosene e ele está prestes a acender o fósforo. Você perderá seu investimento e centenas de seus parceiros perderão suas pensões. Então, você está me ligando para me avisar? Não, eu ligo para fazer uma proposta. Você mantém seu investimento, você enrola, você exige uma auditoria de terceiros. E esse terceiro, ela disse, serei eu. Viana Analytics. Não apenas exporemos a fraude, encontraremos o valor real, porque ele está tão focado no golpe que os ativos reais foram perdidos. E quando a empresa dele desmoronar e os federais intervierem, estaremos esperando. Não apenas o shortaremos, Marcos, nós o compraremos por centavos de euro. Desta vez, Marcos Ribeiro riu. Foi um som profundo e potente, como um motor ligando. Ele roubou seus melhores anos, Alana. Ele roubou meu tempo, ela corrigiu. Agora estou cobrando por isso. Na minha taxa antiga, mais juros. O jato estará em Viracopos à meia-noite, disse Marcos. Bem-vinda de volta, senhorita Viana. O mundo estava muito quieto.
Mônaco Juliano Torres era um homem em queda livre. O relatório da Viana Analytics não era apenas um relatório, era uma detonação. Não apenas foi para o conselho, Alana, com precisão matemática cirúrgica, enviou cópias para a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, para o procurador do Zemeirua, para o Distrito Sul de São Paulo. E o golpe de misericórdia para o Valor Econômico. A história explodiu em uma terça-feira. Torres indiciado. A cor do ápice de Juliano Torres, revelado como um castelo de cartas. O artigo citava amplamente o relatório, elogiando a anônima Viana Analytics como uma nova firma de grande perspicácia, cujos analistas possuíam uma compreensão quase profética da fraude de mercado. Chamou o relatório de uma obra-prima da investigação de dados financeiros. As consequências foram imediatas. Seus ativos foram congelados ao meio-dia. Seus parceiros, aqueles com quem ele havia rido sobre Alana, entraram com um processo de $500 milhões às 15 horas, nomeando-o pessoalmente. A CVM abriu uma investigação pública formal. Seu nome, antes sinônimo de sucesso agressivo, agora era tóxico. Ele estava no penthouse, cercado pelas luminárias de cavalo cromado e pelos tapetes de pele branca de Clara, vendo sua vida se dissolver em loop na CNN Brasil. Cara, eles estão te chamando de esquema Ponzi, sussurrou Clara, o rosto pálido sob o bronzeado. Ela segurava o telefone, o polegar congelado em seu feed do Instagram. Juliano, meus seguidores estão perguntando. Cale a boca! Rugiu Juliano, atirando seu copo de uísque vazio contra a tela. Ela fez isso! Aquela cobra quieta e entediante? Ele não conseguia conciliar as duas imagens, a esposa submissa e tranquila que organizava sua gaveta de meias e a impiedosa assassina corporativa que acabara de vivisseccioná-lo no Valor Econômico. Como ele havia perdido isso? Ele viveu com ela por 8 anos. Como ele nunca a tinha visto? A resposta, agonizante e clara, era que ele nunca tinha olhado. Ele só tinha visto seu próprio reflexo nos olhos dela. Juliano, disse Clara, sua voz tremendo. Ela não estava mais pálida, estava zangada. Eu acabei de tentar comprar uma passagem para Gramado para ir para a casa da minha mãe. Meu Amex foi negado, o cartão preto, o que você me deu. Os ativos estão congelados, Clara. É temporário, ele gritou, agarrando o cabelo. É um mal-entendido. Eu vou consertar. Consertar. Ela guinchou. Você mentiu para mim. Você disse que era um rei. Você é um criminoso. Minha mãe me ligou. Ela disse que eu estou na página 6 como a prostituta do vigarista. Ela agarrou sua bolsa de viagem Louis Vuitton, já arrumada. Ela estava sempre pronta para uma viagem rápida e correu para a porta. Então é isso. Juliano riu, um som quebrado e feio. O dinheiro está congelado, então você está indo embora. Eu não posso fazer parte disso, ela soluçou, apertando-lhe o botão do elevador. Você disse que ela não era nada. Você disse que ela era simples. Você é o simples, Juliano. Sua velha e entediante esposa te derrubou. As portas do elevador se abriram. Ela se foi. Juliano estava sozinho. Seu telefone tocou. Ele olhou para ele. Roberto Braga. Ele ignorou. Tocou de novo. Fernando Diniz, um de seus parceiros mais antigos. Ele ignorou. O interfone zumbiu. Ele ignorou isso também. Ele sentou-se por muito tempo. O silêncio do penthouse era ensurdecedor. Ele estava arruinado. Ele percebeu com um arrepio de puro terror, indo para a prisão. A menos que uma nova, desesperada e insensata ideia se formasse.
Uma última e patética aposta. Ele tinha que falar com ela. Ele tinha que vê-la. Se ele pudesse apenas vê-la, ele poderia se desculpar, implorar, lembrá-la dos bons tempos. Ele não sabia. Ele só sabia que não podia enfrentar a polícia. Não podia enfrentar seus parceiros. Ele tinha que enfrentar ela. Ele sabia onde ela estaria. Os jornais disseram que Ribeiro estava na cidade. Ribeiro estava em Mônaco para o Grande Prêmio. Ela estaria lá. Ele se apressou. Seus cartões estavam mortos. Ele foi para seu cofre, o que estava atrás da pintura abstrata. Ele tinha dinheiro de emergência. Dinheiro para fugir, ele havia chamado. 100.000 euros. Clara nunca soube. Ele pegou tudo. Ele agarrou seu passaporte. Ele não fez as malas. Ele saiu pela entrada de serviço. Um fugitivo, em seu próprio prédio. Ele encontrou uma casa de penhores no bairro dos Jardins. Ele vendeu seu relógio, um Patek Philippe, e 5711, o Nautilus. A ironia era amarga. O homem riu dele. Isso é roubado, certo? É real, Juliano rosnou. Claro, cara. O homem lhe deu 10.000 euros por um relógio de 150.000 euros. Juliano pegou o dinheiro. Ele o usou para comprar uma passagem só de ida, de última hora, na primeira classe. Mesmo na ruína, ele não podia voar na classe econômica. Ele estava indo para Mônaco, não para uma reunião, mas para uma confrontação. O confronto final no porto, Herculeport. Hercule era um mundo diferente. Era uma floresta de mastros brancos e superestruturas reluzentes, uma exibição brilhante de riqueza gravitacional obscena. O ar estava denso com um cheiro de diesel, sal e dinheiro. À distância, o guincho agudo e parecido com o de um marimbondo de um carro de Fórmula 1, praticando no circuito, ecoava nas colinas. Juliano Torres parecia um fantasma na festa. Ele não dormia há 36 horas. Seu terno Savile Row de 10.000 euros estava amarrotado e cheirava a uísque de avião. Seu rosto era uma máscara cinza e com barba por fazer. Ele teve que pegar um táxi do aeroporto de Nice e o motorista zombou de suas notas amassadas de $100. Ele era um refugiado na terra dos reis. Ele ficou no cais, empurrado por turistas e tripulações de iates arrogantes com camisas polo. Ele não tinha nenhum plano. Ele apenas sabia, com o instinto de orientação de um animal moribundo, que ela estava ali. E então ele o viu. Não era apenas um iate. Era uma declaração. Era uma arma. O Olympus, atracado na fila dos multimilionários do porto, erguia-se como um tubarão cinza pálido, eclipsando todas as outras embarcações. Com 150 metros era menos um navio e mais uma sede corporativa flutuante. Tinha vidros fumê à prova de balas, um helicóptero no convés de popa e homens com uniformes azuis escuros sutis patrulhando o perímetro com fones de ouvido. Pertencia, é claro, a Marcos Ribeiro. Juliano apenas ficou olhando. Este era o mundo em que ele estava tentando entrar. Agora ele estava do lado de fora, olhando como um moleque para um banquete. Ele observou por 1 hora. Viu sheiks e multimilionários da tecnologia serem transportados para a popa em elegantes lanchas pretas, apenas para serem educadamente, mas firmemente, rejeitados pela segurança de Ribeiro. Então outra lancha se aproximou. Era de nível militar, de perfil baixo e terrivelmente rápida. Atracou com eficiência prática. Várias figuras em ternos escuros e profissionais desembarcaram, seguidas por uma mulher. Juliano apertou os olhos contra o sol brilhante do Mediterrâneo. Era ela, mas não era a Alana que ele conhecia. Os vestidos de esposa cor creme haviam desaparecido. Ela usava um terno de calça de linho branco, imaculado,
e afiado Loro Piana. Seu cabelo, que costumava usar longo e suave a pedido dele, estava cortado em um corte bob rigorosamente elegante que roçava sua mandíbula. Ela usava óculos de sol escuros e angulares que escondiam seus olhos. Ela tinha um relógio Cartier no pulso, um modelo complexo que ele nunca tinha visto. Ela estava flanqueada por sua equipe, o nerd de dados Ravi e a astuta Anya. Ela subia a passarela e ria. Era um som baixo e confiante. Ela apontava algo em um tablet e os homens ao seu redor ouviam, assentiam, absorvendo suas palavras. No topo da passarela, um homem esperava. Era mais velho, com uma cabeça de cabelo prateado e um rosto profundamente bronzeado que irradiava um poder que fazia a própria persona, de dono do universo de Juliano, parecer uma fantasia barata. Marcos Ribeiro. Ribeiro não a cumprimentou como um encontro. Ele não beijou sua bochecha nem pegou seu braço. Ele estava apertando sua mão firmemente, como uma parceira, como uma igual. Juliano sentiu uma onda de adrenalina, de raiva pura e não adulterada que queimou seu medo. Era uma doença em seu estômago. Ele havia sido substituído. Ela simplesmente havia subido de nível. Alana! O nome foi arrancado de sua garganta. Um som animal, cru e desesperado que se propagou pela água. A risada parou. No convés do Olympus, Alana congelou. Os homens ao seu redor ficaram tensos. A cabeça de Ribeiro se levantou. Seus olhos escanearam a multidão com uma velocidade assustadora, encontrando instantaneamente o homem despenteado e frenético no cais. Um dos seguranças no convés desabotoou o paletó. Alana! Gritou Juliano novamente, dando um passo em direção à água. Você não pode, era a nossa vida. Você não pode simplesmente fazer isso. Alana se virou lentamente. Ela tirou os óculos de sol. Juliano esperou pela surpresa, pela raiva, pela pena, pelo algo. Não havia nada. Seus olhos estavam exatamente como estiveram no escritório do advogado. Vazios, impessoais, frios. Era o olhar que um cientista dá a uma amostra em uma placa de Petri. Um problema que já foi resolvido. Ela o encarou por 10 segundos inteiros. Todo o porto pareceu ficar em silêncio. Juliano podia sentir os olhos dos turistas, dos seguranças, do próprio Ribeiro, todos sobre ele. Ele era o espetáculo. O olhar de Alana era tão frio, tão definitivo, que quebrou o último vestígio de sua raiva, deixando apenas um terror oco e ressonante. Então, com uma inclinação de cabeça quase imperceptível, não um aceno, mas um simples e devastador reconhecimento de sua existência, ela lhe deu as costas. Ela colocou os óculos de sol novamente. Ela disse algo a Marcos Ribeiro, que sorriu. Enquanto Juliano Torres observava, quebrado e falido nos cais, Alana Viana, sua tranquila e simples ex-esposa, caminhou para o coração do Olympus, desaparecendo em um mundo de poder que ele nunca jamais poderia tocar. Ele caiu de joelhos. Seu grito de raiva pura e patética foi perdido no repentino e ensurdecedor rugido de um carro de Fórmula 1 que passava em alta velocidade pela pista próxima. O centro de comando. A pesada porta de vidro à prova de som do salão principal do Olympus deslizou com um assobio pneumático, cortando-os instantaneamente do mundo exterior. O grito distante e desesperado de Juliano Torres e o guincho agudo dos carros de Fórmula 1 foram apagados, substituídos pelo zumbido profundo e sem vibração dos estabilizadores do barco e o sussurro do ar reciclado e frio. A sala de guerra não era um salão, era um centro de comando.
Enquanto o penthouse de Juliano era um monumento ao seu ego, todo ouro, mármore preto e superfícies duras e reflexivas, esta sala era uma declaração de poder puro e não adulterado. As paredes eram de teca de cor cinza, fosco suave, com telas de alta definição embutidas que atualmente mostravam dados do mercado global, padrões climáticos e feeds de vídeo seguros. O mobiliário era minimalista, branco e de aço, funcional e, no entanto, incrivelmente caro. Era um espaço projetado para decisões que podiam derrubar governos. Marcos Ribeiro já estava parado perto de um bar de perfil baixo, servindo um único copo do que parecia ser água com gás. Ele não havia suado, nem sequer se perturbado. Simplesmente olhou para Alana, seus olhos da cor do céu, de verão, enrugados pela diversão. Bem, ele disse, sua voz profunda ecoando no silêncio. Essa foi uma pequena performance dramática. Eu lhe darei crédito por seu talento para o teatral. Alana desabotoou o único botão de seu paletó louro piana e colocou seu tablet em um longo console de aço. Ela não parecia nervosa. Parecia uma general que acabara de observar uma escaramuça menor previsível. Ele sempre foi um ator terrível, disse Alana com a voz fria e uniforme. Ela se aproximou e aceitou o copo de Marcos. Todo volume, nenhuma substância. Ele acha que gritar é uma forma de poder. É apenas barulho. Ele parecia angustiado, observou Marcos olhando para ela de perto. Alana tomou um pequeno gole composto. Ele não está angustiado, Marcos. Ele simplesmente percebeu que perdeu. Ele confunde as consequências de suas próprias ações com uma tragédia pessoal. É a característica definidora dele. Um pequeno sorriso genuíno tocou os lábios de Marcos. 8 anos. Você esteve com ele por 8 anos e ele nunca, nem por um segundo te viu, viu? Ele viu o que queria ver, disse Alana, virando-se para olhar a tela principal onde os mercados de Londres, Nova York e Tóquio continuavam a funcionar. Ele viu um objeto bonito, tranquilo e complementar. Ele viu seu próprio reflexo. Foi seu maior conforto e sua vulnerabilidade mais catastrófica. Bem, o conforto dele está prestes a ser permanentemente removido. Marcos pegou um pequeno controle remoto preto. Ania e Ravi estão conectados de Genebra. É hora do relatório. Ele clicou em um botão. 2 das telas grandes piscaram e os rostos de sua equipe apareceram. Ravi, parecendo amassado em um moletom, e Ania, afiada e alerta em um blazer preto nítido. Alana, disse Ania com a voz clara, o relatório foi entregue, como você sabe. Foi mais do que entregue, Ania, disse Marcos, inclinando-se no console. Foi uma detonação. Acabei de receber ligações do procurador-geral, do chefe da CVM e de um senador que parecia muito, muito assustado. Eles chamam seu relatório de pedra de roseta para toda a organização dele. Juliano construiu sua empresa como um jogador. Interveio Ravi, sua voz ligeiramente metálica. Ele deixou rastros de dados por toda parte. Ele era descuidado, arrogante. Ele pensou que ninguém era inteligente o suficiente para conectar os pontos. Ele nunca contou com alguém como Alana. Alana se aproximou da tela principal, que mostrava um complexo diagrama em forma de teia de aranha das empresas de fachada de Juliano. Isto, ela disse, apontando para um aglomerado de empresas, é o que ele pensou que era o prêmio, o acordo ápice, um pump and dump multimilionário. O golpe era tudo uma mentira. Ela pressionou uma tecla no console e o diagrama mudou, destacando uma única e escura sociedade, holding na parte inferior. Mas isto é o que ele realmente tinha. Este é o valor. O que é? Perguntou Marcos, aproximando-se.
É uma empresa de tecnologia de energia limpa que ele adquiriu há 3 anos, explicou Alana, sua voz acelerando com a paixão que ela só mostrava por dados. Ele a comprou pelos imóveis, uma fábrica em Uberlândia. Ele despojou os ativos e enterrou a empresa. Mas ele é tão intelectualmente preguiçoso que nunca fez uma auditoria completa de sua propriedade intelectual. Ele nunca leu o arquivo. Ela digitou outro comando. Um novo arquivo apareceu. Patentes inativas para tecnologia de recarga de células de bateria de estado sólido de próxima geração. Elas não são apenas teóricas, Marcos. Elas estão totalmente provadas. O projeto está pronto. Isto, ela bateu na tela, é uma tecnologia de $1 trilhão. E ela estava sentada em um arquivo em uma empresa que ele catalogou como desaparecida. Meu Deus, respirou Marcos. Ele estava tão concentrado no golpe que estava disposto a queimar a verdade para alimentá-lo, terminou Alana. Ele ia deixar tudo isso ir para a sindicância para ser vendido como sucata, apenas para poder fazer um rápido e fraudulento lucro de 2 bilhões. Ele não é apenas um criminoso, Marcos. Ele é um mau empresário. Marcos Ribeiro ficou em silêncio por um longo momento, apenas olhando para a tela e depois para Alana. A diversão havia desaparecido, substituída por um profundo respeito calculista. Ele é um jogador, disse Marcos finalmente. E você, Alana, você é a banca. Ele caminhou até uma pesada escrivaninha de teca polida na outra extremidade do salão. Ele pegou um grosso prospecto encadernado em couro. O Grupo Ribeiro não adquirirá a carteira ápice, ele disse com a voz formal. Alana levantou uma sobrancelha. Não estamos no negócio de limpar as bagunças tóxicas de outras pessoas, disse Marcos. Ele se aproximou e colocou o pesado documento no console à frente dela. Estamos no negócio de financiar visionários. Ela olhou para baixo. Na capa, em letras limpas gravadas em prata, havia 2 palavras. Viana Capital. Alana olhou para ele. Sua compostura se quebrou momentaneamente. Ela prendeu a respiração. Era o nome que ela havia rabiscado em um caderno em seu dormitório do ITA. Há uma vida inteira. Isto não é uma oferta de emprego, Alana, disse Marcos com a voz suave. É um investimento. O Grupo Ribeiro fornecerá 5 bilhões de seed capital. Você será a CEO. Você conduzirá a aquisição. Você dirigirá a empresa. Você será a acionista majoritária. Seremos apenas seus parceiros silenciosos. Ele se inclinou, sua expressão intensa. Eu não estou te fazendo um favor. Você acabou de entrar aqui e me entregou a maior oportunidade de investimento da década. Eu aposto na analista, não nos ativos, e eu pretendo vencer. Alana olhou do prospecto para o rosto de Marcos. 1000 emoções por trás de seus olhos. Antes que ela pudesse falar, seu telefone satélite zumbiu. Não seu telefone pessoal, mas o criptografado. O de sua equipe. Ela levantou um único dedo para Marcos. Ele assentiu. Ela atendeu. Vá em frente. A voz de Ania veio, nítida e definitiva. Está feito. A CVM abriu o auto de processo há 10 minutos. Os artigos do Valor Econômico e do Jornal do Brasil estão no ar. O conselho foi notificado. Juliano Torres, o que acontece com ele? Perguntou Alana, sua voz em linha reta. Ele está detido enquanto falamos. Sob quais fundamentos? É quase poético, disse Ania com um raro toque de humor em sua voz. Ele estava em uma lista de exclusão. Seu passaporte foi marcado eletronicamente pelo governo brasileiro há 2 horas, pendente da abertura do auto de processo. Ele entrou na França com um visto que foi revogado no meio do voo. Ele não é apenas um criminoso, Alana. A partir de agora, ele é um imigrante ilegal. Um sorriso lento e frio
O primeiro do dia tocou os lábios de Alana. Juliano, o homem que se via como um rei global, agora era uma pessoa sem estado. E a segurança do porto? Perguntou Alana. Eles o estão detendo para a Interpol. Ele não irá a lugar nenhum além de uma cela de detenção francesa até a extradição. Obrigada, Ania. Alana encerrou a chamada e olhou para Marcos. Ele foi neutralizado oficialmente. Ela se voltou para sua equipe na transmissão de vídeo. Ania, Ravi, executem. Executar o quê? Perguntou Marcos, servindo-se uma bebida. Minha oferta, disse Alana, seu foco agora absoluto. Nós não vamos esperar pela sindicância. É complicado. Levará anos. As patentes se enredarão em litígios. Nós vamos até o conselho agora, o que resta, e ofereceremos compensar seus investidores. Uma compra total dos ativos legítimos com efeito imediato. Você nem sequer vai descontar o preço, perguntou Marcos impressionado. Eu não sou uma abutre, Marcos. Eu sou uma cirurgiã, disse Alana. Nós cortaremos o câncer, a fraude de Juliano e salvaremos o paciente. A tecnologia. Nós não estamos comprando a empresa fraudulenta e sem valor dele. Estamos adquirindo seu único ativo inestimável. O que ele foi estúpido demais para ver. Marcos a encarou, depois jogou a cabeça para trás e riu. Um som profundo e poderoso que preencheu a sala. Meu Deus, Alana. Você não está apenas ficando com a empresa dele, você está ficando com o legado dele e o reescrevendo do zero. Ele caminhou até o bar e serviu um segundo copo, este de uma licoreira de cristal contendo um líquido de cor âmbar escuro. Ele o entregou a ela. Ele achou que você era uma pintura, disse Marcos, com a voz cheia de admiração. Algo bonito e silencioso para pendurar em uma parede. Ele nunca, jamais percebeu que você era a arquiteta. Ele levantou sua taça para Viana Capital. Alana olhou para o nome no prospecto, depois para seu mentor. Ela levantou sua taça, o tilintar do cristal, selando o negócio. Pelo balanço patrimonial, ela corrigiu, um pequeno sorriso particular brincando em seus lábios. Finalmente está equilibrado. Ela tomou um gole. Era um Macallan de 18 anos. Tinha gosto de vitória, frio, limpo e absoluto. Lá fora, o sol estava se pondo em Mônaco. Mas no centro de comando do Olympus, o mundo de Alana Viana estava apenas começando. Conclusão e chamada à ação, CTA. Um momento. Pare e pense nisto. Você acha que Alana agiu por vingança ou por um senso de justiça fria e calculada? Eu quero ler sua opinião. A história de Alana Viana nos ensina uma lição poderosa. Nunca confunda o silêncio com a fraqueza. Juliano viu sua esposa como uma linda decoração, e sua arrogância foi sua perdição. Ele falhou em ver a mente brilhante trabalhando por trás daqueles olhos tranquilos. Uma mente que não estava planejando a revanche, mas estava calculando seu fim. Ela não lutou por suas migalhas porque já estava planejando comprar toda a empresa dele. Ela não discutiu o acordo de divórcio porque estava se posicionando para se tornar a multimilionária, não apenas para se casar com um. O verdadeiro poder não grita, não implora. Ele se senta em silêncio, espera a abertura perfeita e, com a precisão de um bisturi, corrige o mercado. Juliano queria a liberdade para ser feliz, mas Alana lhe deu a liberdade de enfrentar as consequências de sua própria ganância. O que você achou do movimento de poder definitivo de Alana? O que você faria se descobrisse o segredo do seu parceiro? Deixe sua opinião nos comentários aqui embaixo. E se você adora histórias onde o protagonista subestimado vence da maneira mais épica possível,
Certifique-se de dar um gostei neste vídeo, compartilhá-lo com um amigo e se inscrever no canal para mais dramas e reviravoltas incríveis. Ative o sino de notificações para não perder o que vem a seguir.